Então, bem-vindos à nossa última aula de conteúdo da disciplina de linguagens formais e autômatos, tá? E hoje a gente vai basicamente ver aqui alguns tópicos que a gente viu no decorrer do nosso curso. Ok? A começar com a descrição de linguagens, tá? Então, para a gente descrever uma linguagem, a gente precisou formalizar com alguns aspectos, né? Então, a gente viu eu vou colocar formalismo, né? Então, formalismo, pode-se dizer matemático, tá? Então, basicamente, a gente viu três, né? Que são os reconhecedores, tá? Então, reconhecedores. No caso, aqui você vai ter uma entrada, né? Aí, que é uma cadeia. E a saída vai ser sim ou não, tá? Vai ser sim ou não, ou então aceita ou não aceita. Então aceita, rejeita. Ok? Então aqui o exemplo aqui, a gente viu autômato finito determinístico, né? Então FND também, ou então AP, que seria autômato com pilha, tá? Então aqui um exemplo bem fácil aqui, para a gente ver. Esse aqui, por exemplo, né? E ok, então a gente viu os geradores também. Que no caso você vai gerar e não reconhecer as cadeias, né? Então aqui basicamente é um conjunto de regras. Professor, Oi. boa tarde. Não está compartilhando uma tela? Ah, sim, pera, deixa eu ver aqui. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Perdão, pessoal. Beleza, agora tá. Pronto, agora apareceu, não foi? Sim, Desculpa, tá? tudo Então bem. eu vou recapitular aqui novamente aqui, tá? Então a gente tem formalismo matemático para a gente descrever as nossas linguagens, ok? Então a gente viu os reconhecedores, que basicamente tem uma entrada, que é a nossa cadeia. Depois tem uma saída, que é de sim ou não, ou então que aceita, rejeita aquela cadeia para saber se ela pertence ou não à linguagem. Como exemplo aqui a gente viu o autômato finito determinístico, tá? Que no caso isso aqui é um exemplo bem simples que a gente facilmente entende, ok? O outro formalismo que a gente viu são dos geradores, tá? Então é um conjunto de regras para gerar cadeias, né? Ok? E aqui são as gramáticas, né? Então, um exemplo, gramática livre do contexto. Por exemplo, você tem essa aqui. Tudo bem? Então, isso aqui é outra forma de você olhar para um conjunto, né, de cadeias, né, que é uma linguagem que a gente viu, tá? E também tem o denotacional. Okay? Então, aqui no denotacional, basicamente você tem aquelas expressões, né, que são as expressões regulares, né? Então, aqui é uma expressão que denota um modo geral. Tá saindo aí? Tá, não tá? Tá, ok. Das cadeias
da linguagem. Ok? Então, um exemplo aqui seriam as expressões regulares, tá? Por exemplo, você tem A ou B, asterisco, B, tem A ou B, ok? Então, basicamente sobre formalismo matemático é isso daqui. Agora a gente vai ver, né, como é que o Chomsky fez para definir uma hierarquia de linguagens. Okay? Então você vê que, aliás, você lembra, né, que no decorrer da disciplina a gente foi vendo, né, desde das linguagens mais básicas, mais simples, até umas que a gente consegue um pouco mais de potência lá na nossa linguagem, né? Nas linguagens, né? Tipo assim, a gente vai para umas bem simples que são utilizadas em dispositivos, né, eletrônicos bem simples também, né? Mas assim para a gente, né? No nosso dia a dia faz uma certa diferença, né? Que são os autômatos, por exemplo, né? E depois a gente foi incrementando, né? A gente foi vendo formas mais potentes de você pegar outras linguagens mais interessantes até chegar na nossa gramática irrestrita, né? Na nossa linguagem irrestrita, ok? Que basicamente é equivalente a uma máquina de Turing, tá? E que é equivalente a um algoritmo. Ok? Eu tô gravando sim, tá, Pedro? Acredito que sim. Tá tudo ok até agora. Ok? Então como é que Chomsky fez isso, né? O Chomsky ele não é da computação não, tá? Ele é um linguista. Mas... E ele é vivo também, tá? Ele inclusive deu até palestra nesse momento de pandemia para uma das universidades brasileiras. Mas não era para computação também não, acredito que era para letras lá, para linguística, eu acho. Alguma palestra sobre isso. Ok, então como é que ele fez, né, a hierarquia dele, né? Então a hierarquia de Chomsky. Ok, então ele partiu lá da ideia do gerativismo, ou seja, ele pegou partindo dos tipos de gramáticas que você tem. Então lembra que os geradores, né, eles são as nossas gramáticas, tá? Então, basicamente, ele pegou os tipos de gramática e fez essa hierarquia, tá? Então, ele partiu do gerativismo. Ok? Então, eu vou colocar aqui, antes de colocar essa hierarquia que ele fez, né? Então, é importante que a gente lembre os tipos de gramáticas que a gente viu, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Então, você vai ter os tipos de gramáticas. Ok? Vou colocar... Ok, então a gente vai olhar especificamente para as regras, né? Então, para os tipos de regras que a gente tem na gramática, porque isso é o que diferencia uma da outra. Ok? Então, eu vou pegar a nossa gramática, G. Então, tenho V, tenho sigma, tenho R e tenho S. Então a gente vai focar nesse cara aqui, que é o R. Ok? Então, G, eu vou colocar assim, com regras. Vou colocar aqui um caso geral que seria alfa implica beta. Tá? Então,
o, o do tipo 3 seria equivalente à gramática regular, ok? Que é basicamente a ideia que a gente tem lá nos nossos autômatos, tá? Então, tipo 3. Aí, aqui a gente tem a gramática regular, eu vou colocar GR, tá? Então, entenda a gramática regular. Então, aqui no alfa, beta, né? Então, lembra da nossa aula de gramática livre do contexto, é, quando a gente estava falando sobre como criar gramáticas, né? Então, lembra lá que a gente fez o para união, para concatenação, tudo bem? Aí tinha uma lá que era para você mostrar, né, que se você tem um autômato, então você consegue uma gramática que vai aceitar que vai gerar todas as cadeias que são aceitas por aquele autômato, ok? E basicamente o que a gente tinha aqui desse lado, né, ó, do lado do beta, né, a gente tinha um terminal, né, um terminal. Eu vou colocar só um ter aqui, mas você entenda como terminal. Com um não terminal, ok? Então com uma variável, tá? Ou seja, você tinha um terminal concatenado com uma variável, tá? Vou colocar assim, VA. Então um terminal ou então um não terminal. Ou então você tinha que o beta, ele era um terminal só, tá? Então você tinha essas duas opções aqui naquela transformação que a gente estava fazendo, tá? E aqui do lado do beta, claramente, era somente uma variável, né? Ou então um não terminal, tá? Uma variável. Então, isso aqui simularia o quê, né? Aqui você está em um certo estado, você vai ler um símbolo que vai chegar no outro, né? Ou então, se você não vai ler, se você vai para um cara que vai aceitar e você sabe que vai aceitar, você simplesmente está em um certo estado que vai ter essa associação aqui dessa variável, né? Depois você simplesmente lê um cara e já gera lá a cadeia que você quer. Ok? Então essa aqui seria a de tipo mais simples, né? Agora vamos para do tipo 2. Que é a gramática livre do contexto. Ok? Então você tem o alfa e o beta. Então quais são os tipos aqui, né? Aqui a gente vai ter apenas uma variável, então vou colocar uma VA. Do outro lado você pode ter terminais e não terminais. Ok? Então você pode ter terminais e variáveis. Vou colocar assim. Ok, então essa aqui é a nossa gramática livre do contexto. Depois a gente viu a sensível ao contexto, tá? Então eu vou colocar aqui o tipo 1 aqui, que é a gramática sensível ao contexto. Então você tem o alfa e o beta. Ok? Em ambos os lados aqui, né? Vamos dizer assim, alfa e beta, né? Você tem o lado esquerdo e o lado direito. Você pode ter terminais e variáveis. Ok? Só que você tem aquela restrição, né? Que o tamanho de alfa tem que ser menor ou igual do que o tamanho de beta. Okay? Então você tem aqui essa restrição, tá? E claro, né? Quando o beta é diferente de zero. De zero não, desculpa, de epsilon. Ok? E essa daqui, né? O S pode ir pro epsilon
quando, né? Quando S' não aparece à direita de outras regras, né? Ok? Então, essa aqui foi a gramática sensível ao contexto. E no final, a gente viu a do tipo 0, que é a gramática irrestrita. Que basicamente você não tem restrição nenhuma aqui. Tudo bem? Você pode ter o que você quiser, tanto no alfa quanto no beta. Tá? Variáveis e terminais, aqui não importa muito não. Ok? Então, assim é que a gente pode ver. Deixa eu colocar aqui para baixo, porque não tá cortando, né? Pronto. Então, pronto, é assim que foi feito, né? Essa separação, né? Essa classificação entre as gramáticas. Ok? E é evidente também que no decorrer do curso, né, a gente viu que realmente existe diferenças aqui entre algumas dessas gramáticas. Então, você lembra lá do bombeamento, que é uma forma de você mostrar, né, que se uma certa gramática, né, então linguagem, ela é de um certo tipo, então ela vai ter algumas propriedades, tá? E esse lema do bombeamento, a gente usa ele, né, para mostrar que uma certa linguagem, né, ela não é de um certo tipo, ok? Então, você suponha por contradição, aí você vai ter aquelas condições lá, e se você achar uma contradição, claramente não vai poder ter aquelas condições lá não, porque simplesmente vai ser um absurdo. Aí assim você está mostrando que aquela linguagem, né, ela não é de um certo tipo. Ok? Então, basicamente é isso daqui, tá? Então vamos voltar. Tá tudo ok até agora para vocês, pessoal? Tudo certo? Quem está acompanhando, levanta a mão. Ok. Então vou continuar aqui. Então vou voltar aqui. Vamos lá para a hierarquia de Chomsky, então. Então, como é que funciona essa hierarquia de Chomsky? Então, basicamente, né, ele só viu dentro de conjuntos, né? Então, como, professor? Ora, a nossa linguagem livre do contexto, você coloca aqui dentro de um conjunto. Que aqui no caso, né, eu disse lá que era do tipo 3, né? Então, aqui você pega os camaradas que são do tipo 3. Depois você pega a linguagem livre do contexto, que é do tipo 2. E esse conjunto aqui é maior do que esse aqui do tipo 3, porque simplesmente você sabe que, por exemplo, né, vou colocar até em verde aqui. Você sabe que essa linguagem aqui, ó, AN, BN, tal que esse camarada aqui o N é maior ou igual que 0, né? Você sabe que ela não está aqui nesse conjunto aqui em cima, tá? Aí depois a gente tem a linguagem sensível ao contexto, que é o nosso tipo 1, tá? E aqui se você colocar um C a mais em, né? AN, BN e CN, você tem que esse camarada aqui não
pertence a esse conjunto aqui, tá? Então, de fato, aqui você tem um conjunto maior. Ok? E no final você tem a linguagem irrestrita. Tudo bem? Você tem a linguagem irrestrita que pega todo mundo aí, né? Basicamente não tem restrição nenhuma, então quando você aplicar algum tipo de restrição, pode ser que você caia em algum desses conjuntos aqui. Ok, tá claro, pessoal? Então deixa eu colocar aqui para ver melhor assim. Ok, tá claro aqui? Levanta a mão. Levanta a mão quem está acompanhando. Beleza. Ok, pessoal, então hoje basicamente foi só para a gente rever aqui esses assuntos e não deixar passar em branco, né? Hierarquia de Chomsky, que é bem importante, formalismo matemático e para a gente lembrar dessas diferenças de gramática e dessas linguagens aqui. Ok, então o resto da aula pode ficar para tirar dúvidas de qualquer assunto da disciplina. Então, de alguma questão da lista, não sei. Ok? Se alguém tiver dúvida, pode falar aí. Tá. Aliás, ficou claro até agora o momento, a aula? Vocês tiveram alguma dúvida? Eu acredito que não, né? Mas só confirma pra mim aí que tá tudo ok. Tá ok, né? Então pronto, tem alguma dúvida? Posso finalizar a aula então? Hoje foi mais relaxado, não foi a aula? Aí, só pra lembrar, né? Próxima aula vai ser tira dúvidas, depois vai ser a nossa prova, tá ok? Aí depois tem a segunda chamada. Tudo certo então, pessoal? Então pronto, era isso, tá? Então fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês mais e mais. Ok, valeu, pessoal.